Meu irmão e minha irmã, amigos e amigas que têm acompanhado o nosso programa diário, Adoração em Casa, sejam bem-vindos mais uma vez para, nesse tempo, ouvirmos a palavra do nosso Deus, meditarmos acerca das Escrituras Sagradas, termos um tempo de edificação nesses dias tão difíceis que temos vivido. Que o Senhor fale ao seu coração por intermédio dessa palavra em Cristo Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículos 1 a 3, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Algumas campanhas interessantes e muito relevantes são feitas ao longo do ano no nosso país. O Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata, e esse mês, uma nova campanha, o Maio Laranja. Uma prevenção e uma conscientização, um alerta sobre a exploração sexual infantil e adolescente. Um crime silencioso que cria traumas duradouros e cicatrizes extremamente profundas. O Evangelho pode transformar toda tragédia numa oportunidade de transformação. Crimes de violência sexual às crianças e aos adolescentes causam em nós um espanto, uma vergonha alheia, um ódio e, por muitas das vezes, questionamentos que são muito profundos. Esse texto nos fala acerca de alguém que sofreu um trauma muito profundo na infância, mas que conhecia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, capaz de transformar tragédia em oportunidade de transformação. Lemos nesse texto a descrição de um personagem chamado Naamã, homem forte, valente, guerreiro, comandante do exército, poderoso, porém leproso. Numa das suas batalhas, ele trouxe cativa uma menina que provavelmente testemunhou, se não da morte dos seus pais, daquela ruptura dura, amarga, quando os seus pais foram levados para um lugar e ela para um reino distante. Aquela menina estava sujeita a um trauma perpétuo, a desenvolver um desejo de vingança insaciável. Mas aquela menina conhecia o Deus de Israel. Nós, igreja, precisamos olhar para essas campanhas e para esses crimes difíceis, duros, e levar a perspectiva do Evangelho. A transformação que podemos ter mediante Cristo Jesus. Que a igreja seja eficaz na prevenção, no combate, no alerta, mostrando que Cristo é libertador e transformador de histórias. O Deus de Israel
estava transformando a vida dessa menina. E eu queria mostrar rapidamente como isso se deu. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o Deus que transforma tragédias em oportunidades estava agindo na vida daquela menina quando ela anunciou o profeta ao seu maior opressor. Já parou para pensar que aquela menina via o seu senhor leproso e ela então lembrava que Naamã tinha causado a ela um dos seus maiores traumas da vida. Separou aquela menina, aquela criança ou talvez aquela adolescente dos seus pais. Levou aquela menina a um reino desconhecido, cativa, escrava. Mas aquela menina anunciou o profeta Eliseu para o seu maior opressor, Naamã. Aquela menina olhou para o seu Senhor e sentiu por ele compaixão. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma tragédia em oportunidade de perdão. Ah, meus irmãos, nós podemos olhar para a transformação plena do Evangelho e entender que o Evangelho traz justiça a todos aqueles que praticam iniquidades, e a igreja precisa ser defensora da justiça de Deus. E ao mesmo tempo, o Evangelho provê transformação plena. Aquela menina diz para a sua senhora: eu conheço alguém que pode sarar o meu Senhor. Aquela menina anunciou o profeta ao seu maior ofensor. Mas em segundo lugar, aquela menina anunciou esperança ao seu inimigo. Olha o que diz o versículo 3, no finalzinho dele, diz assim: com certeza o profeta o restauraria da sua lepra. Seria normal e natural aquela menina desejar o pior para a vida de Naamã. Desejar que ele morresse de lepra, sozinho, abandonado. Ela podia passar a noite pensando no mal que podia fazer para Naamã. Contudo, ela anunciou esperança de cura. As servas não eram ouvidas, as escravas eram rejeitadas, mas aquela menina lançou uma palavra de esperança. E diz a palavra do Senhor que Naamã ouviu o conselho da menina que tinha falado para a sua senhora, para a sua esposa, foi até Eliseu, mergulhou 7 vezes no rio, e a palavra nos diz que Naamã foi curado da sua lepra. Ah, meus irmãos, nós cremos num Deus que transforma tragédias em oportunidades de arrependimento e perdão. Nós anunciamos justiça, equidade, verdade e anunciamos também transformação. Aquela menina anunciou um profeta ao seu ofensor. Aquela menina anunciou esperança no momento que ela podia sentir ódio. Mas, ao meu ver, essa menina não era a maior serva sofredora de todas. Essa menina pré-anunciava o maior servo sofredor da história. Ela anunciava o maior exemplo de alguém que sofreria tudo de ruim em prol de alguém que ele desejou amar. Aquele que se fez carne para reconciliar o mundo com Deus. Aquele que suportou toda a humilhação pelos seus inimigos. Aquele que enfrentou todos os traumas da vida humana para promover salvação e esperança. Jesus Cristo é o verdadeiro servo sofredor que pode restaurar qualquer desesperança da vida em oportunidade de transformação.
Aquela menina era uma serva sofredora, mas aquela menina estava apontando para o verdadeiro servo sofredor que viria, Cristo Jesus, aquele que pode justificar a vida daqueles que são perdidos pecadores, aquele que também pode julgar, sentenciar, condenar aqueles que não andam segundo a vontade do Senhor, aquele que pode salvar todo aquele que nele crê. Jesus Cristo é o justo juiz e o pleno Salvador. Confiemos e entreguemos o nosso mundo e a nossa vida nas mãos do Senhor. Aquele que se compadece da vida de cada criança, de cada adolescente que sofre, que a igreja seja a voz de Cristo para elencar, para buscar justiça àqueles que praticam esses crimes terríveis, mas que a igreja também seja portadora da mensagem de Cristo Jesus, que transforma vida por intermédio da sua palavra. Que o Senhor esteja contigo e que o Senhor faça de você um servo, uma serva corajoso e corajosa para enfrentar esse mundo tão difícil, mas lembre-se que Ele venceu o mundo no nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus bendito, vivemos dias terríveis, clamamos ao Senhor por justiça. Nesse mês de maio que nos lembramos desses alertas aos exploradores sexuais infantis, daqueles que tanto precisam da mão do Senhor, tenha compaixão, abençoe Deus as nossas crianças e os nossos adolescentes. Livre-os desses males, desses traumas terríveis, que a igreja seja impactada com a tua palavra, a lutar as causas daqueles que sofrem, a ser a defensora da justiça, a buscar a plenitude da tua palavra, e que o Senhor em Cristo Jesus transforme a vida daqueles que precisam ser transformados. O Senhor é o servo sofredor, que no lugar de toda a humanidade que crê, sofreu na cruz do Calvário, e nós te louvamos por isso. O Senhor é o verdadeiro servo sofredor, e nós queremos aprender que vale a pena sofrer pelo teu nome. Fique conosco, forme em nós um autêntico caráter de alguém que glorifica o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que o Senhor esteja com você, te dando sabedoria para lidar com esses problemas e dilemas da vida e te mostrando que através do Evangelho nós temos esperança de transformação e de restauração em Cristo Jesus, o verdadeiro servo sofredor. Amém e amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome.
fosse que tu